próximo retiro vai estar com 9 meses. Tá grandinha, vai estar com menos já. Correndo na igreja. Não, correndo não. Vai ter assim. Estavam com mais preguiça de andar. Verdade. Bora lá, amigos. David Jones, não vai te atrapalhar aqui. Tá mais alto. A paz do Senhor, irmãos. Coloque-se de pé nessa manhã. Muito bom dia para vocês, seus peregrinos e forasteiros, que estão rumo à cidade celestial. Amém? Aleluia, muito bom. Nós vamos louvar ao Senhor nessa manhã, vamos ouvir a palavra dele. Mas antes disso, eu quero te convidar a orar nesse momento. Ore pela sua vida, ore pela vida do seu irmão aí do seu lado. Ore para que Deus fale aos nossos corações nesses dias. Que não sejam apenas dias que você veio para pensar em diversão, mas seja dia que você queira aprender da palavra de Deus, esteja sedento por ela. De uma coisa eu tenho certeza, irmãos, a palavra que vai ser pregada aqui vai ser muito boa e útil para as nossas vidas, eu tenho certeza disso. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento, te agradeço pela comunhão que eu posso ter com os meus irmãos aqui nessa manhã, Jesus. Eu te agradeço pela vida, Jesus, que nós temos para viver em Ti e por Ti também, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para abrir os nossos olhos, para que entendamos que nós não pertencemos a essa terra. Existe um lugar preparado para nós, a qual o Senhor foi preparar morada, Jesus. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, o que nós queremos fazer é honrar o Teu santo nome, é Te glorificar, é mostrar a Sua glória através das nossas vidas, fazer com que o Senhor seja conhecido, Jesus. Foi para isso que nós somos chamados como os peregrinos e forasteiros aqui dessa terra, Jesus. Nós pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas. Fala conosco durante o dia de hoje, Jesus, durante o dia de amanhã e durante o próximo dia também na segunda-feira, Jesus. Por favor, que nós possamos estar com os nossos corações abertos para receber a Sua palavra nesses dias. E nesse momento, nós queremos Te agradecer, ó Pai, em forma de louvor, por tudo que o Senhor já fez até aqui por nós, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em Seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor.
sabemos disso, Jesus, e não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas. É o Deus dos vales, e não há lugar, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. E não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, as belezas, as cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Nós sabemos disso, Jesus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, das belezas as cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Aleluia. Só o Senhor pode fazer algo nas nossas vidas, irmãos. Nós vamos cantar o próximo louvor que diz: quem é Deus como o nosso Deus? E nós sabemos que não existe ninguém maior nem melhor e que possa satisfazer as nossas vidas durante a nossa peregrinação que não seja o Senhor Jesus. Quem é um Deus que cuida, que salva, que liberta, que santifica. Não existe Deus como o nosso Deus. Vamos louvar. Quem é Deus como nosso Deus? Poderoso, grande é o Shaddai, o Deus do impossível.
não há outro igual. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer. Não há outro igual. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer no seu poder. Quem é Deus? Quem é Deus como nosso Deus? Poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador do céu, da terra e mar, se importa em me ajudar. E Ele nos cerca. Me cerca todo instante com seu cuidado e seu poder. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer. Não há outro igual. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer no seu poder. Vamos dizer que Ele é todo poderoso. Todo-Poderoso, Grande é o Shaddai. grande é o Shaddai, Maravilhoso. maravilhoso, Forte guerreiro. forte guerreiro. Só o Senhor é Só o Deus. Senhor é Deus, Te entronizamos. te entronizamos, E não há outro igual. não há outro igual. Rei soberano. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, Só o Senhor é Deus. só o Senhor é Deus, Só o Senhor é Deus. só o Senhor é Deus, Só o Senhor é só o Deus. Senhor é Deus. Te entronizamos. Te entronizamos, E não há outro igual. Rei soberano. Rei Oh, soberano. oh, 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 E que esse Rei soberano ele possa reinar nas nossas vidas e nos nossos corações também. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo
ti sou. E de louvor, Cordeiro, do Senhor. és digno de glória e de louvor. Cordeiro, bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor. Cordeiro, bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor. Cordeiro, bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro. És digno de glória. Do Senhor. O Senhor é bendito aqui nessa manhã, Jesus. És digno de glória e de louvor. Como eu estava falando, Ele é digno de glória, de louvor. Ele é bendito entre nós aqui nessa manhã. Por isso Ele é o Rei dos nossos corações. É isso que nós vamos cantar agora. E no meu coração seja o monte que percorro. E do meu coração Tu és Bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Tu és bom. Tu és bom, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
Ele não nos deixa. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Não, não. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, tão bom, oh, oh. Ele é bom. Ele é. E sempre vai ser. Sempre será. Tu és bom. Oh, tu és bom. Bom, oh. Ele é bom e nós vamos continuar cantando dessa bondade. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia. Que me guie meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo na vontade de Deus. Ele é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem. Nós cantamos. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E essa bondade nos seguirá. Tua bondade
seguirá, Jesus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. A sua igreja canta isso, Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Nós reconhecemos a sua bondade, Jesus. Fôlego que tem, É por isso que nós cantamos. eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei Da bondade de Deus. Eu cantarei Da bondade de Deus. Muito obrigado, Jesus, por poder ter a oportunidade de te louvar, meu Pai. Obrigado pela oportunidade de poder estarmos reunidos como igreja para cantar louvores, reconhecer a Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas. Reconhecer a Tua bondade, Pai, que o Senhor tem manifestado no decorrer de nossas vidas, no decorrer da vida da Tua igreja. Reconhecemos a Tua graça superabundante, ó Pai, que excede, Pai, o nosso entendimento, que é muito maior do que pensamos ou imaginamos, Jesus. Obrigado porque temos um momento para isso, Jesus, para reconhecer que não há Deus como o nosso Deus, Jesus. Obrigado porque temos amigos, famílias, irmãos que são peregrinos como nós também, que também têm um destino a chegar, que é juntamente na presença do Senhor para todo sempre, pelos séculos dos séculos, Jesus. Nos ajuda nessa caminhada, cuida de nós, Jesus, cuida do nosso coração, que na nossa vida, no nosso coração só haja um rei, Jesus, só haja um governante. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. É assim que nós encerramos esse momento de louvor, Jesus, cantando da sua bondade que nós temos provado todos os dias. Fala conosco nessa manhã através da sua palavra, Jesus. Que essa palavra traga transformação de mente e de coração para todos nós. Que nós possamos ser mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Convido o pastor Tiago. A paz do Senhor, irmãos. Bom dia a todos vocês. Queria pedir aos irmãos que sentassem nos seus lugares. Podem sentar, irmãos. Pode sentar. Isso. Não, você não. Você está trazendo água.
Queridos, antes de liberar as classes aí, foi pedido aos pastores que avisassem algumas coisas. Nós estamos com muita gente nova, muita cara nova, graças a Deus por isso. É muito bom ver que em um ano as igrejas têm crescido, tem bastante gente diferente aqui. Então, assim, você que veio de outra igreja, provavelmente você vai sentir algumas diferenças em retiro. Não porque a igreja Logos é melhor, não, provavelmente ela é pior. Mas o que ocorre? Nossos retiros, você não pode, por hipótese nenhuma que não seja caso de vida ou morte, deixar de participar do culto. Ah, pastor, meu filho, é o horário da soneca dele, o horário do culto. Oi, irmã, que bom, uma ótima oportunidade para você mudar o horário da soneca do seu filho. Ele não vai dormir na hora do culto, porque a hora do culto é a hora do culto. Então ele vai participar do culto. Ah, pastor, meu filho tem uma dificuldade danada com barulho, aí na hora do culto eu fico lá fora. Você traz seu filho aqui para dentro que ele vai acostumar, porque filho de crente é acostumado com barulho. Ele vai aprender a dormir no barulho, você vai ver, você vai descobrir isso. Vai dormir que é uma beleza. De noite é capaz de você ter que botar um culto pentecostal na televisão para ele poder dormir. Tá? Vai chegar nesse hábito aí. Por que a gente faz isso, irmãos? Porque se a gente começa a dar espaço, aparece um monte de razões para nós não estarmos no culto. Tá bom? Então, não tem uma razão para você estar lá fora. Quem está lá fora normalmente? Quem vai estar? Alguém da organização que vai estar ali. E os diáconos estão na porta, tem toda a autoridade de falar assim, meu irmão, vamos para dentro. O culto é lá dentro. Tá bom? Para que você não perca. Viram como o lugar é bonito? Tem muita coisa, tem campo de futebol, tem salão de jogos, tem campo de bocha para os mais velhos e para os mais novos. Tem rede, tem piscina, tem quadra de futebol, tem basquete, tem vôlei. Só que em tudo isso, o melhor que nós temos para oferecer a você é a palavra de Deus. Isso é o melhor que a gente tem para te oferecer. Se há qualquer outra coisa que faça você não querer estar aqui, não gostei, sei lá, não gostei da comida, mas gostou da palavra, da pregação, é bíblica. Aliás, não é nem se você gostou, é bíblica. Então isso é o melhor que a gente tem para te oferecer. E eu acho que nenhuma outra coisa deveria fazer você sair daqui. Então, a principal coisa, assim como quando Jesus estava com Marta e Maria e os discípulos, e Maria escolheu ficar aos pés de Jesus aprendendo dele, e Marta foi resolver as coisas. Aí Marta chega e Jesus fala, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Meu irmão, não escolha a pior parte. A pior parte é o seu sono, a pior parte é a pirraça do seu filho, a pior parte é o sono do seu filho, a pior parte é a fome do seu filho, a pior parte pode ser qualquer outra coisa. A melhor parte é você estar aos pés de Jesus durante esses dias, aprendendo da palavra dele. E isso é o melhor que nós podemos te oferecer. Amém? Amém. A divisão das classes aí, com quem que eu libero aqui, pessoal? Vamos lá. Quem tem entre 4 e 10 anos, de 4 a 10 anos, está vendo o pastor Samuel lá no final? Vocês podem... Peraí, irmãos adultos, 4 a 10. Está levantando uns de 50 aí. Vocês estão enganando quem? 4 a 10 lá, o pastor Samuel. Pode ir com ele. Vai lá. Isso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pastor Samuel lá, ó. Pode ir. Vou liberar, peraí. Só um minutinho. Rani, vai ser com você? Então fica já ali na porta ali. Calma aí. Quem está com a Rani aí hoje, pode também ir lá para a porta com ela. 6 meses a 1 ano e 11 meses. Vai lá com a tia Rani lá, ó. Pode ir lá, quem vai? 6 meses a 1 ano e 11 meses.
de acordo com a minha matemática, de 2 a 3 anos e 11 meses, lá com a tia Tainá, lá que tá levantando a mão lá, ó, vai lá. Podem ir. Se abaixa e levanta aqui, vai travar a coluna. Vai ficar feião, nada. Pode deixar aqui. Foram. Fecha as portas da arca agora. Quem está dentro não sai e quem está fora não entra. Viu? Vocês estão fazendo fio, né? Está chegando mais. Ah, irmãos, você que é de Vila Nova de Jacaraípe, nós temos uma irmã em Cidade Continental, a irmã Andréia, e ela estava gestante até uns minutos atrás, e nasceu Samuel, irmãos, tá? Tá bom? Glória a Deus, Samuel nasceu, nosso Samuel está ficando velho, arrumamos Samuel mais novo agora. Queridos, eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias em João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 3. Só um minuto, irmão. Pode trazer até a garrafa de café, xícara. Obrigado, irmãos. Os irmãos que foram arrumar uma saída aí para isso. Queridos, hoje nós iniciamos uma caminhada para nós compreendermos biblicamente esse conceito e esse termo que nós costumamos chamar uns aos outros de peregrinos e forasteiros. O problema desse termo, peregrinos e forasteiros, é que também na Bíblia diz que nós não somos peregrinos. Mas a Bíblia também diz que nós somos peregrinos. Mas por que isso? Porque esse termo, para nós como peregrinos e forasteiros, está relacionado a nós quanto ao mundo. Para o mundo, para esse sistema mundano, não o planeta Terra, mundo, mas o sistema mundano, nós somos peregrinos e forasteiros. Esse termo não significa que nós estamos perdidos aqui. Porque normalmente um forasteiro é alguém que está perdido. É alguém que está caminhando procurando um lugar. Não, nós já achamos o nosso lugar. E nós já estamos no nosso lugar pela fé. Porque Efésios capítulo 1 diz que em Cristo Jesus nós já estamos nas regiões celestiais. Mas ao mesmo tempo que nós já estamos nas regiões celestiais pela fé, nós ainda estamos nesse mundo peregrinando. E ainda estamos rumo à cidade celestial. Agora, o que significa então ser um peregrino e um forasteiro? O que é um peregrino e um forasteiro? Ele é alguém que faz parte de um reino. Ele é alguém que faz parte de outro reino que não é o reino desse mundo. E que reino é esse? É o reino dos céus, é o reino de Deus. Então, peregrinos e forasteiros são todos aqueles que fazem parte do reino dos céus, ou o reino de Deus. Só que para fazer parte desse reino de Deus, tem um passo inicial.
tem um começo. E qual seria esse começo? Poxa, Júnior, mas já estragou tudo, né? Uns 5 minutos aqui que era para ouvir as pessoas, você já chegou na resposta. Não pode deixar o professor responder as coisas por isso. Isso, a Júnior já matou tudo. O primeiro passo para aqueles que vão fazer parte desse reino é o quê? Nascer de novo. Só que para aí a gente tem um problema, irmãos. Sabe qual é o problema? E problema esse do qual eu mesmo já participei quando jovem. O problema é que você vai em cultos hoje e que é bem assim. Ao final da pregação, o pregador fala bem assim, olha, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração comigo. Aí você fecha o olho daí de onde você está. E você faz uma oração com o pregador que está aqui na frente. E ao final dessa oração, ele fala assim, quem fez essa oração pela primeira vez? Você levanta a sua mão. E quando você levanta a sua mão, ele fala assim, olha, eu queria que você acompanhasse aquele rapaz que está lá no final. Todo mundo acompanha. Vai para uma sala da igreja e lá se explica sobre novo nascimento para você e fala que você nasceu de novo. Ou então tem aqueles cultos que falam assim, olha, você que quer aceitar Jesus, eu quero te convidar a vir aqui à frente. E você vai lá na frente. Aí alguém faz uma oração com você e fala bem assim, a partir de agora você nasceu de novo. E aí qual é o problema que nós temos? Nós temos igrejas cheias de nascidos de novo. Só que esses nascidos de novo, como eles são? Eles são frequentadores de igrejas, cujas vidas são indistinguíveis do mundo. A vida dele e a vida do mundo é a mesma coisa. Não tem mudança de vida. Eles abraçam a injustiça, eles são cobiçosos, eles são avarentos, eles não detestam o pecado, eles não têm uma vida em santidade ao Senhor, e eles ignoram todas as coisas que o Senhor falou acerca dessa mudança de vida necessária na vida dos crentes. Então, o termo nascido de novo, nos nossos dias atuais, não significa praticamente nada. E aí você conversa com pessoas que vão te dar a paz do Senhor, que vão falar que são crentes, e você vai olhar para a vida deles e falar assim, não é possível. A gente não está falando da mesma coisa, não. E aí, então, a gente tem, no final das contas, igrejas cheias de frequentador, igrejas cheias de gente que acham que são nascidos de novo e usam esse termo bíblico de uma forma completamente errada. Então, a igreja está usando o termo bíblico nascido de novo de uma forma que eu acredito seriamente que nem Jesus, nem os seus apóstolos, nem os profetas iriam reconhecer a igreja. Se a gente dissesse, Senhor, olha, eu queria te apresentar os nascidos de novo. Então ele olharia e falaria, é isso que vocês estão chamando de nascido de novo? Esse não é o conceito bíblico de nascido de novo. O Novo Testamento não acompanha esse raciocínio, esse pensamento. Só para vocês terem uma ideia, e aí eu quero avisar vocês, irmãos, lá em Cidade Continental nós usamos uma versão bíblica chamada NAA, Nova Almeida Atualizada. Então, ela parece muito com a RA, mas sem aquele volosei, transformá-lo-ei. Então, a gente adotou essa versão em Continental e vai ser projetada essa versão aqui. Você que tem Bíblia RA, que é revista atualizada, vai ter um pouquinho diferente. Então, você pode acompanhar a leitura aqui com a gente. Olha o que diz primeiro, em 1 João, capítulo 2, versículo 29. Diz assim, se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. No capítulo 3, verso 9, diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode, olha só, não é que esse não costuma, mas esse não pode viver pecando. Por que ele não pode? Porque alguém proibiu ele? Não, porque ele é nascido de novo. No capítulo 4, verso 7 da primeira carta de João também, fala assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama
é nascido de Deus e conhece a Deus. GG, tem como dar mais retorno aqui para mim? Acho que eu não estou me ouvindo aqui. No capítulo 5, versículo 4 dessa mesma carta, diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. No capítulo 5, verso 18, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque é nascido de Deus. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E o maligno? Percebem como a Bíblia trata um nascido de novo, alguém que nasceu de Deus, de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado a ver em igrejas e no meio gospel. Eu não vou falar o meio cristão, mas o meio gospel. Então, o que a gente vai aprender hoje? Hoje eu quero falar com vocês sobre o novo nascimento, sobre aquele que nasce de novo. Eu quero que a gente entenda a importância de nascer de novo e como que acontece o novo nascimento. Porque o problema que nós temos muito grande é que Brasil virou um país em maioria cristão. Só que é um problema danado. É difícil você encontrar alguém que tem uma fé bíblica. Normalmente alguém tem uma fé na tradição, uma fé nos sacramentos, uma fé que minha mãe e meu pai me contaram e me ensinaram, uma fé nas revelações que acontecem lá na minha igreja, uma fé no que o profeta disse, mas a palavra de Deus, zero. Então, minha oração essa manhã é para que o efeito dessa mensagem na sua vida seja para te despertar espiritualmente. Seja para que você realmente saia daqui assim: eu preciso nascer de novo, ou eu realmente sou nascido de novo. Que Deus, pelo seu Espírito Santo e no poder da sua palavra, Ele possa abrir os seus olhos, Ele possa rasgar o seu coração, e você possa compreender com respeito da peregrinação o primeiro passo, que é o novo nascimento. Amém? Eu quero orar com vocês, então, diante disso que nós compreendemos agora, que vamos iniciar essa caminhada. Deus, nós oramos a Ti, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor, no poder do Seu Espírito Santo, Senhor, nesta semente incorruptível, sem mácula, Senhor, verdadeira, fiel e imutável, Senhor, que é a Sua palavra, Senhor, que será lançada. Deus, que ela transforme o coração daquele, Senhor, que a abraçar e a acolherem, Senhor, com mansidão, Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor me capacite, Deus, a passar com clareza, Deus, a mensagem desta manhã, Deus, e que os ouvintes possam praticá-la, em nome de Jesus. Amém. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender: novo nascimento não é uma opção, ele é necessário. E para isso eu quero que a gente leia uma passagem que é muito conhecida, que é a passagem de uma conversa entre Jesus e um fariseu chamado Nicodemos, que está lá em João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. E para ajudar, nós vamos fazer uma leitura dinâmica. Eu vou ler os versos ímpares e vocês vão ler os versos pares. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo.
Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: somente até aí, queridos. Irmãos, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que o novo nascimento, ele é necessário. O novo nascimento não é uma opção. Jesus não vira para Nicodemos assim: Nicodemos, eu estava pensando bem aqui, queria te sugerir uma coisa. Eu queria te dar um conselho. Você podia nascer de novo. Sabe, pensando bem aqui, sua vida ia melhorar muito se você adicionasse essa experiência de nascer de novo. Sabe, Nicodemo? Porque aquele que não nascer de novo, Nicodemo, assim, talvez ele não entre no reino dos céus. Não é isso que Jesus faz. Jesus deixa claro: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você não pode entrar no reino dos céus, você não pode fazer parte desse reino, você não pode conhecer esse reino se você não nascer de novo. E aqui a gente percebe que a gente está lidando com algo que o próprio Jesus está dizendo: isso é indispensável. Você precisa. Eu sei que sua mãe falou para você, desde que você era criancinha, que você era uma boa criança, que você era um menino ótimo. Aí vem a Bíblia e sabe o que ela fala de você? Você não presta. Você é pior do que você imagina. Você é cobiçoso, você é invejoso, você é mentiroso, você é avarento, você é um fornicador, você é um adúltero, você é um assassino. É isso que a Bíblia fala a respeito de nós. Nós desprezamos Jesus. E não tem como você ser uma boa pessoa e fazer isso. Então, uma maneira da gente entender o quão importante isso é que o próprio Jesus está nos dizendo: você precisa. E a maioria das pessoas não sabe o que tem de errado com elas, porque elas não leem a Bíblia. E porque elas não são ouvintes de pregações bíblicas. Então, uma maneira da gente entender isso, entender como que esse diagnóstico é terrível e verdadeiro, é se a gente pensar no remédio que Jesus dá. Como é que eu sei que algo que eu tenho é realmente terrível? É quando você vai ao médico e ele te diz que o tratamento para aquilo é algo muito sério. Vou dar um exemplo a vocês. Eu lembro que uma vez estava jogando bola e eu machuquei o joelho, caí de dor. Mas sabe aquela dor que o sangue está quente, a adrenalina está alta, e aí você dobra o joelho, né, como quem coloca o joelho no lugar. Você fala assim: acho que dá, hein? Aí você entra em campo, sente uma dor e fala: acho que não dá não. Mas você vai para casa, bota um gelo, toma uns Torcilax, né? E aí você parece que está melhor. Até o dia que você vai no médico. E quando eu cheguei no médico, você olha, ele quando pegou e olhou, ele falou: eu vou pedir uns exames, mas provavelmente você vai operar esse joelho. Quando ele falou: você vai operar, eu falei: isso parece mais sério do que é. Eu vou aumentar um pouquinho o risco para você entender como que um diagnóstico mostra o quão terrível uma doença possa ser. Imagina que você está com uma ferida no seu pé, aquilo está te incomodando, aquilo tem machucado, mas você passa uma pomada, toma um remedinho, está indo bem. Até o dia que quando você vai ao médico, ele olha, ele fala assim: olha, nós vamos precisar de amputar o seu pé, não tem mais jeito. O diagnóstico revela o quê? A gravidade daquilo. O diagnóstico de Jesus, para todos nós, é: você precisa nascer de novo. Não tem outro jeito. A única coisa que pode resolver a vida de vocês é novo nascimento. Então, quando Jesus fala no versículo 3 dessa passagem que nós lemos, ele fala: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Jesus não fala isso só para Nicodemos, ele fala isso para todos nós. Nicodemos não era alguém, um caso especial, não, mas que Nicodemos era terrível, né? Aí também, sabe, é difícil mesmo. Não. Você e eu precisamos nascer de novo. Nicodemos, você sabe quem era? Nicodemos é um fariseu. Fariseu, a gente costuma usar como um jargão
para gente legalista, não é? Ah, lá tem fariseu. Mas só para vocês entenderem, a igreja Logos teria muita tendência em ser uma das fundadoras do farisaísmo. Por quê? Porque o farisaísmo foi um movimento que começou para que se guardasse a lei que Deus deu aos judeus. Em outras palavras, o fariseu era um grupo de pessoas que se levantou e se organizou para proteger a palavra de Deus. Então, o que um fariseu fazia? Ele zelava pela palavra de Deus. O problema do fariseu: não nasceu de novo. Então, fariseu era alguém que tinha zelo pela palavra. E Nicodemos não era um fariseu, era um dos principais dos fariseus. Então, Nicodemos é um religioso dos religiosos. Ele conhece a palavra de Deus. Mas sabe qual é o problema dos fariseus? Está lá em Mateus 23, verso 15 e o verso 33. Olha o que diz Mateus 23, verso 15, fala assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, faz o que com ele? O tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Serpentes, lá no verso 33 agora diz: serpentes, raça de víboras, como escaparão da condenação do inferno. Olha o que Deus está falando para um grupo de religiosos. Olha, vocês percorrem o mar e a terra pregando o evangelho. Mas uma vez que vocês conseguem converter alguém, vocês tornam eles mais filhos do inferno do que vocês mesmos. Sem novo nascimento, irmãos, não há eternidade com Cristo, não há vida com Deus. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Não pode entrar no reino dos céus. Então a primeira coisa que a gente aprendeu essa manhã é que o novo nascimento, ele é necessário. É indispensável. Não dá para começar a caminhada cristã. Não dá para dizer que você é um peregrino e um forasteiro sem novo nascimento. Pastor, já entendi que é necessário, que me falta isso. O que eu preciso saber agora? Você precisa saber como é que isso acontece. Porque certamente alguém já te contou uma mentira de como isso acontece. Provavelmente você nasceu num lar evangélico, aí você acha que isso te faz um peregrino forasteiro. Provavelmente você cresceu na igreja e você acha que isso te faz crente. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso? Primeira coisa que a gente vai aprender aqui é como que acontece o novo nascimento. Novo nascimento não é nova religião, mas é nova vida. Olha o verso 1 ao verso 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, olha como é que ele é educado com Jesus, até muito respeitoso. Rabi, que quer dizer mestre. Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, o que Jesus está colocando para Nicodemos é: Nicodemos, a questão aqui, Nicodemos, não é uma nova religião. Porque se fosse uma nova religião, Nicodemos já tinha uma religião muito boa. A questão da vida cristã e do novo nascimento não é disciplina. Porque Nicodemos é um homem disciplinado, senão ele não seria o melhor dos fariseus. A questão do novo nascimento não pode ser observância da lei, porque senão Nicodemos já tinha esse problema resolvido. Nada pode substituir o novo nascimento que você faça. Tem gente que tenta resolver o problema do novo nascimento
aprendendo a tocar um instrumento. E aí começa a se envolver com as coisas da igreja. Né? E até brinca. Não, você é da igreja? Sim. Você é um cristão? Sim, eu toco na igreja. Eu não perguntei o que você toca, eu perguntei se você é crente. Eu perguntei se você é um cristão. Aí você vira e fala, você é um cristão? Eu falo, sim, eu sou dizimista. A pergunta não foi essa também. Você é cristão? Sim, eu prego, eu sou pastor da igreja. A pergunta não foi essa. A minha pergunta para você é, você é um cristão? O Nicodemos precisa entender uma coisa. Nicodemos não é uma questão de religião. Cristianismo, irmãos, não é questão de religião. Cristianismo não é questão de denominação, de placa de igreja, de frequência no culto, de o que você faz. Novo nascimento e cristianismo tem a ver com nova vida. Tem a ver com nascer de novo. E isso é algo espiritual. E o que é espiritual, nós que nascemos da carne, não podemos fazer por nós mesmos. Você não consegue resolver esse problema por você. Espiritualmente, Nicodemos era morto. E espiritualmente ele não podia resolver isso. O que um morto precisa? De vida. E você sabe o que eu acho lindo no fato de precisarmos de vida? Uma pessoa morta consegue continuar viva por aparelhos? Já acompanhou casos assim no hospital? Uma pessoa morta consegue continuar viva por aparelhos. Mas ela é morta. Coração está batendo? Está funcionando algumas coisas? Tá sim. E por que essa pessoa não levanta? É porque se a gente apertar aquele botão ali, desligar aquela máquina, tudo para de funcionar. Por que isso acontece? Porque é um morto, mas está vivo. Espiritualmente, como funciona? Você, nesse momento, pode estar sentado do lado de um morto. E ele acha que está vivo. Ele acredita que está vivo. Se talvez você olhou para o lado e falou assim, não, eu não estou sentado de um lado de um morto, não. É porque provavelmente a pessoa que está do seu lado está sentada do lado de um morto. Também pode ser isso, né? Ou talvez ninguém está morto aí nesse caso, né? Mas, irmãos, o que acontece no novo nascimento não é uma nova religião. É uma novidade de vida. E é por isso que, apesar de tantos rostos diferentes aqui, tanta gente que provavelmente já passou por alguma igreja, o que você precisa não é de uma nova igreja. O que você precisa é de um novo nascimento. Quantas pessoas costumam chegar lá na igreja e quando a gente começa a caminhar, fala assim, pastor, eu acho que eu estou chegando a uma conclusão que parece que eu nunca fui crente. Eu falei assim, conseguimos. Porque eu cheguei nessa mesma conclusão quando cheguei na finada IEMP. Quando eu estive na IEMP, eu ficava olhando o que era ensinado e falei assim, eu acho que eu nunca fui crente. E nunca tinha sido. Tocava na igreja, era à frente de grupo de louvor, fazia um monte de coisa, porque sempre fui muito envolvido, e não era crente. Porque atividade religiosa, disciplina, envolvimento com programações, dar aula na classe de EBD, pregar, dar um estudo para novos convertidos, participar da limpeza da igreja, participar do mutirão, não te faz crente. Não faz de você um cristão. Não tem como resolver o seu problema. Como é que se resolve esse problema? É um surgimento de vida pelo poder do Espírito Santo na palavra de Deus. Se o seu novo nascimento foi por uma experiência que você passou, por um sonho que você teve, eu vou dizer para você, muito provavelmente você não nasceu de novo. Porque a palavra de Deus diz que nós somos gerados pela palavra do seu poder. Diz que há uma semente incorruptível que foi lançada nos nossos corações. E isso é a palavra de Deus. O novo nascimento não é o surgimento de uma nova religião. Novo nascimento é o surgimento de uma nova vida. E é isso que acontece. Portanto, a primeira coisa que acontece no novo nascimento é nova vida, não nova religião. Entendemos que novo nascimento é necessário. Entendemos que novo nascimento é nova vida e não nova religião. E a segunda coisa de como acontece o novo nascimento é que novo nascimento não é algo que você fica sabendo. Não é algo que você olha e fala assim,
É assim. É algo que você experimenta. É algo que acontece em você. E esse é um problema de Nicodemos. No versículo 3, volta aí comigo aí, no verso 2, Nicodemos chega e ele fala assim com Jesus: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, o Senhor é mestre. E por que ele sabe que Jesus é mestre? Porque ninguém pode, mestre, mas não é qualquer mestre, é mestre vindo de onde? Da parte de Deus. E por que ele é um mestre vindo da parte de Deus? Porque ninguém pode fazer esses sinais se não for o quê? Se Deus não estiver com ele. Ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Em outras palavras, é como se Nicodemos estivesse olhando para Jesus e falando assim: Jesus, eu vejo uma atividade divina no Senhor. Olha, eu vejo que Deus está com você. É como aquela mulher, lembra quando Paulo chega na cidade da Macedônia e tem uma menina que era possuída por demônios? Ela não olha para Paulo e fala bem assim: anátema, maldito, olha, esse homem é terrível, ele vai destruir nossa cidade. Ela olha e fala assim: olha, esses são servos do Deus Altíssimo. Paulo na hora olha, percebe que aquela mulher está cheia de demônios, e o que ele faz? Expulsa. O que é incrível, porque talvez a maioria dos pregadores, principalmente uns de 14 anos aí agora que estão na modinha, iam adorar ouvir aquilo. Ah, como iam gostar daquilo. Tem um grupo assim, sabe? Eu tenho uma lista aqui para passar para vocês, assim, David Leonardo, Tiago Brunet. Você ouve esses, já estou te avisando, provavelmente você não é nascido de novo. David Leonardo, Ana Paula Valadão, André Valadão, Felipe Valadão. Eu não vou continuar nos nomes aqui, porque senão você vai entrar em crise existencial aqui hoje. A chance de você estar ouvindo um péssimo pregador do Evangelho é gigantesca. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que gosta disso. Gosta de olhar Deus na vida dos outros e falar assim: aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. E é isso que Nicodemos faz. Ele olha para Jesus e admite, fala assim: Jesus, você é de Deus. Jesus, você realiza obras de Deus. Não, olha, esse é um homem de Deus. Aí Jesus olha para Nicodemos e, ao invés de responder como a maioria desses pregadores aqui que eu comentei, que diriam assim: olha, eu gostaria, Nicodemos, que todo mundo em Israel pudesse ver como você. Nicodemos, eu queria achar outra fé em Israel como a sua, Nicodemos. Você é um cara fantástico. Você é um homem assim, muito à frente do seu tempo, Nicodemos, sabe? Você é um homem visionário. Olha, não foi carne e sangue que te revelou isso, Nicodemos, mas foi o Espírito do meu Pai. Jesus não fala isso para Nicodemos. Repara comigo o verso de número 3 aí. Nicodemos acaba de olhar para Jesus e fala assim: mestre, sabemos que o Senhor é da parte de Deus, porque ninguém pode fazer isso que o Senhor faz se não for da parte de Deus. Aí Jesus olha para Nicodemos no verso 3 e fala: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode... Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Essa é a lição que eu tirei para nós essa manhã. Novo nascimento não é você ficar admirando vida espiritual, e eu vou chamar vida espiritual de sobrenatural. Quando eu estiver falando de sobrenatural, eu não estou falando de ninguém rodando, eu não estou falando de ninguém chegando para você aqui: Deus me falou sobre você isso. Não estou falando de nada disso. Amém? Eu não estou falando de ninguém chegando e falando: Odre se canta lá, baço que tanta, ficar nesse negócio, não, tá bom? Não é isso que é sobrenatural. Eu falo de nova vida, isso é sobrenatural. Novo nascimento não é de você ficar olhando o sobrenatural na vida dos outros e falar assim: esse é um homem de Deus. Olha, aquela é uma pessoa de Deus. Olha, aquele pregador, olha, aquele irmão lá é um homem de Deus. Novo nascimento é sobre você experimentar essa nova vida e você falar assim: essa palavra, no poder do Espírito Santo, me mudou. Olha, como é que você pode dizer que essa palavra é verdadeira? Porque eu provei e vi isso.
Isso mudou a minha vida, isso me transformou. Eu não estou falando de algo que eu ouvi os outros falarem, como normalmente você vê pessoas sempre contando a experiência dos outros, contando o que o outro viveu. Não! Jesus não fala do que outros pregadores viveram, ele fala do que ele vive com o Pai. Um cristão não é aquele que fica contando a história de outro, é aquele que ele vive o relacionamento dele com Deus. E o problema dos crentes, ou dos falsos crentes que não nasceram de novo dentro da igreja, é que eles sempre estão vivendo do que o pastor viveu, do que o irmão tal viveu, do que a irmã tal viveu. E a palavra de Jesus para você nessa manhã é: você precisa nascer de novo. Não é ficar olhando para mim, ou para outro, ou para quem você admira espiritualmente e falar assim: nossa, aquela pessoa, que pessoa crente, né? Não é você ficar olhando e falar assim: nossa, mas o pastor Mando naquela idade ainda lê na Bíblia. É admirável, né? Para de admirar o pastor Mando. Vai pegar sua Bíblia e vai viver. Não que não é para admirar ele. Mas crentes dentro da igreja que vivem sempre uma vida de contemplação, ao invés de viver uma vida de viver. É como alguém que olha o irmão que está fazendo uma dieta, que está malhando. Caramba, cara, mas poxa, você está cuidando da sua saúde, hein, cara? Que legal. E você? Me dá o Trento aí, ao invés de me dar o outro chocolate lá de 60%. Né? A gente está sempre... Já reparou que nessa vida... Não é vida fitness, é vida saudável. A maioria das pessoas está sempre de contemplação. Aí você olha e fala assim: poxa, eu queria ter essa disposição. Não, você não queria. Poxa, eu queria ter essa saúde. Não, você não queria. Porque se você quisesse, você faria. Agora, se você está olhando para essa questão de academia e de dieta e achando isso importante, é porque você ainda não entendeu o poder de nascer de novo. Você ainda não conseguiu olhar a sua vida sendo transformada pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. E aí você olhar e falar assim: o Tiago de 2 anos atrás agiria diferente. Mas Deus, obrigado, porque eu estou vendo a sua palavra agindo na minha vida. Eu estou vendo o Senhor me transformando, Senhor. É parar de viver uma vida de contemplação e experimentar isso. O Espírito não faz parte desse mundo natural. Há pessoas que buscam a Deus procurando que a vida aqui melhore, mas Deus não veio resolver sua vida aqui. Aliás, a maior parte das vezes, Ele veio complicar a sua vida aqui. A vida nesse mundo, Ele veio complicar. A maior parte das vezes. Por isso que é necessário que a gente nasça de novo, seja regenerado pelo Espírito. Isso ecoa nos ouvidos de Nicodemos. Mas eu gosto muito da expressão. Hoje de manhã eu estava conversando com o Joninhas, que eu ia pregar sobre João 3. E aí o Joninhas falou: nossa, essa passagem é legal, né? Porque Jesus fala com Nicodemos. Nicodemos parece que não entende nada, né? Eu falei assim: Joninhas, sabe qual é a sensação que eu tenho? É que Jesus pegou o aluno mais inteligente da sala e transformou ele num burro. Porque Nicodemos falou: o Senhor é da parte de Deus, hein? Aí Jesus fala assim: necessário que você nasça de novo. Aí Nicodemos: mas como assim? Voltar ao ventre materno? Você precisa de nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Senhor, não estou entendendo nada que o Senhor está dizendo. Mas pelo amor, você é o mestre aqui e você não consegue entender o que eu estou falando? E eu estou falando, Nicodemos, sabe o que, Nicodemos? Do básico. O início da caminhada. Isso aqui é o passo inicial, Nicodemos. E esse é o problema. Nicodemos está querendo o tempo inteiro pegar algo que é para viver, criar um conceito religioso. E nós fazemos isso. Nós pegamos algo que é para viver e transformamos num conceito religioso. Até o nosso devocional e nossa leitura bíblica a gente transforma num conceito religioso. Porque você se acha mais crente no dia que você faz devocional. E o dia que você não faz devocional, você se acha menos crente. O que virou isso? Religião. Isso é religiosidade. Você acha que o que você faz te transformou numa pessoa melhor. Não é. É algo espiritual.
E aí no versículo 8, Jesus usa uma expressão que ele fala bem assim: o vento sopra onde quer. Você não ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é. Por que isso? Porque nascer do Espírito é algo natural. É acima da natureza, é do alto, é celestial, é divino, é sobrenatural, e só Deus pode fazer isso na sua vida. Você não é capaz de resolver isso. Você não é capaz de fazer isso por você mesmo. O que acontece no novo nascimento não é meramente afirmar o sobrenatural de Jesus. Não é você dizer assim: Jesus é Deus. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Jesus está sentado à destra do Pai. É mesmo? É. Para aqueles que gostam do livro O Peregrino, a minha igreja fala assim: lá vem ele de novo com esse personagem. Que personagem é, irmãos? Hã? Alguém falou ali no canto. Fala aí, Igor. É o Tagarela. No livro Peregrino tem o Tagarela. E uma hora tá cristão e fiel estão caminhando e eles acham, fiel acha esse Tagarela. Fiel começa a conversar com o Tagarela e Tagarela sabe tudo de teologia. Ele fala de justificação, ele fala de poder do Espírito, ele fala da escatologia bíblica, ele conversa de tudo. E fiel volta e fala assim: cristão, encontrei um homem que ele sabe de todas as verdades bíblicas, ele sabe da cidade celestial, ele fala coisas maravilhosas. Cristão, para. Fiel, faz o seguinte: quando você conversar com ele, pergunta sobre essas verdades na vida dele. Como que isso tem mudado a vida dele? Aí volta fiel. Fiel começa a conversar com o Tagarela e fala assim: mas e como isso tem mudado a sua vida, meu bom companheiro? Aí Tagarela para e fala assim: eu vejo que você quer me complicar, né? É melhor você continuar a sua jornada e eu a minha. Por que isso, irmãos? Porque a igreja está cheia de gente que sabe falar um monte de coisa da Bíblia, que tem decorado um monte de texto bíblico, mas essa verdade não é viva no coração deles. Não tem novidade de vida. E se não tem novidade de vida, não nasceu de novo. Portanto, o que acontece no novo nascimento não é mera contemplação do sobrenatural de Deus, mas é experimentar e viver isso. Então nós aprendemos que é necessário nascer de novo. Aprendemos que novo nascimento é nova vida e não nova religião. E aprendemos agora que o novo nascimento não é contemplar o sobrenatural, mas é viver isso. E a última coisa que eu quero trazer para vocês é que novo nascimento ou novidade de vida não é aniquilação da sua pessoa. E essa é uma outra coisa que às vezes é mal compreendida. Porque muitas vezes as pessoas acham o seguinte: você nasceu de novo. Aí, eu quero pegar o pastor Guilherme, que é uma pessoa normalmente super entusiasmada, super alegre, super para cima, e quero transformar ele numa pessoa séria, e que, mais aqui assim na dele, e que ele chama atenção assim, fica olhando dessa forma assim. E aí a gente começa a confundir nascer de novo com a aniquilação de quem você é. Novo nascimento não é a aniquilação de quem nós somos. E aí, para entender melhor isso, a gente vai ler o versículo 5 dessa passagem. Porque diz assim: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o que Jesus quer dizer aqui com água e Espírito? Tem muita gente que lê essa passagem e acha que a água aqui está falando do batismo. Mas não pode estar falando do batismo aqui. Porque batismo não é novo nascimento. Batismo é depois do novo nascimento. Então, se batismo é depois do novo nascimento, aqui não pode estar falando de batismo.
Batismo não te transforma, batismo não te purifica, batismo não te muda, batismo é um símbolo. E símbolos não fazem nada. Assim como a ceia, para aqueles que não vivem a nova vida, e no coração deles não compreende essa novidade, para eles não faz diferença nenhuma comer o pão e beber o vinho. É por isso que a gente não enterra pão da ceia depois que acaba o culto. A gente faz o quê? Dá para os outros comer. Quem quer comer, pode comer. Por quê? Porque não faz diferença. Se isso não é uma verdade no seu coração, aquele momento é só um símbolo. É só um símbolo. Mas o que Jesus então quer dizer com esses dois termos, água e espírito? O assunto que Jesus está falando aqui em João 3 é do novo nascimento, é da novidade de vida, é da transformação. E por isso eu acredito que a relação de Jesus aqui é com Ezequiel 36, e vocês vão até reparar que quando a gente lê, fala assim, parece que Jesus até tinha em mente Ezequiel 36, e muito provavelmente porque foi ele que falou para Ezequiel. Ezequiel 36, verso 24 até o 28. Abre, olhe comigo. Já, Pedro? Eu os tirarei do meio das nações e os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria... Opa, está falando da gente. Não é mesmo? Vai levar a gente de volta para a nossa terra. Então, os aspergirei água. Eu vou aspergir água, mas que água? Pura. E vocês vão ficar o quê? Purificados. Eu purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Ponto primeiro. Até aqui, Deus está falando sobre a água. Ele fala, eu vou tirar vocês das nações, vou trazer vocês de volta para a sua terra, e eu vou fazer o que com vocês? Eu vou aspergir em vocês água pura. O que essa água faz? Purifica. Vai purificar vocês de todas as impurezas de vocês, dos seus ídolos. E o que mais? Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. E farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão meu povo e eu serei... Olha essa passagem. Não lembra? Porque Jesus está falando sobre o novo nascimento, e ele fala, você precisa nascer da água e do Espírito. Então, para quem é que Jesus fala assim, olha, vocês vão ser meu povo e eu vou ser o Deus de vocês? Ele fala isso para aqueles a quem ele vai aspergir água e eles vão ficar purificados. Aqueles a quem ele vai dar um espírito novo e eles vão ter esse espírito novo. Então, qual é o símbolo aqui da água e do espírito? Para a gente entender isso bem, vamos primeiro para a água. O novo nascimento não é a aniquilação do nosso ser, porque a verdade é que é purificação do nosso ser. O Mateus vai continuar sendo Mateus. O Guilherme vai continuar sendo o Guilherme. O Gilbert vai continuar sendo o Gilbert. O Geraldo vai continuar sendo o Geraldo. E assim, você não deixa de ser quem você é como persona. Agora, essa pessoa vai ser purificada. Essa água é para nos purificar. Eu continuo sendo a mesma pessoa, a mesma identidade, a mesma história, a mesma responsabilidade moral. Imagina só, se novo nascimento fosse aniquilação da pessoa. Significa que ao nascer de novo eu posso divorciar, porque aquele casamento foi no passado. Né? Agora eu sou um novo homem. E o novo homem precisa de uma nova mulher. Vocês estão rindo? Isso existe. Pode rir, eu sei que é engraçado mesmo. Mas isso existe. Assustador, não é? Tem gente que já chegou ao ponto de chegar na delegacia e falar assim, olha, eu vim dizer a vocês que tem uns crimes que eu cometi no passado, mas que eu morri. E agora eu não tenho mais esses crimes. Só vim para resolver essa questão aqui, que o meu nome está limpo. Imagina a loucura da cabeça das pessoas. Elas acham que ao nascer de novo a história apagou. Não, se deixar também, até chega se fosse com a balança assim, ó. O homem que comeu isso tudo aqui era o outro. Esse novo aqui, ó, ele é diet, né? Vamos mudar isso aí. Irmãos, não é isso que acontece.
O que Jesus está dizendo para a gente? Que a purificação que a água faz, não é que a gente é destruído e aniquilado, mas é que essa pessoa que você é agora, ela tem um coração novo, ela tem uma natureza nova e ela foi perdoada. Os seus pecados foram perdoados, você foi purificado. Aí talvez eu sei que você que é crente de Beré está assim, pastor, a Bíblia diz que nós devemos deixar o velho homem. A Bíblia diz que tudo se fez novo. A Bíblia diz que eu devo fazer morrer a minha natureza. Exato. Você deve fazer morrer a sua natureza, não quem você é. E a gente vai entender isso por quê? Porque a primeira parte da água está relacionada à purificação de quem você é. Quando eu vou até Jesus e compreendo que Ele tem uma novidade de vida para mim, que não é uma nova religião, mas é vida nova, que não é o fato de eu ficar contemplando e olhando de longe o que Jesus pode fazer, mas é saber que Ele faz isso em mim. Fala, Senhor, então purifica os meus pecados. Lava-me, Senhor, e ficarei limpo. A maneira de você pensar sobre o seu novo coração, sobre o seu novo espírito, sobre nova natureza, é que você foi perdoado. Você foi purificado. Você, a mesma pessoa que você é. A pessoa alegre ou a pessoa mais introvertida, a pessoa que é mais agitada ou a pessoa que é mais quieta. Deus não vai mudar a sua personalidade, mas Ele purifica você. Agora, imagina se Jesus chegasse e falasse assim, olha, Lorena, você foi purificada. Tá, Jesus, mas e aí? Não, eu te purifiquei. Mas Jesus ainda tem um problema. Apesar do Senhor me purificar, eu continuo sendo escravo. Eu sou escravo do pecado, eu sou escravo do mundo, eu sou escravo dos meus prazeres, eu sou escravo dos meus pensamentos. E eu vou fazer o que agora? Eu vou voltar a viver no pecado. Eu vou viver a mesma vida que eu vivia antes. Aí Jesus fala assim, não, mas eu não parei aqui não. Você não nasce só da água, você nasce também do Espírito. E quando fala do Espírito aqui, olha lá em Ezequiel, vamos voltar lá? Lembra, até o verso 25 está falando a respeito da água. E a água vai purificar. No verso 26 e 27 vai falar do coração, do Espírito. E o que esse Espírito vai fazer? Darei a vocês um novo coração. Porém, um novo Espírito dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu Espírito dentro de vocês e farei que andem nos meus estatutos e tenham cuidado de obedecer às minhas ordenanças. Queridos, o que Jesus está mostrando para a gente, o que Ezequiel está nos mostrando em revelação divina, e ligando isso com Jesus dizendo que a gente precisa nascer do Espírito, é que antes nós tínhamos um coração de pedra, ou você talvez ainda tenha. E o que é um coração de pedra? É um coração que ele é morto, ele é insensível às realidades espirituais. É o coração que ele é incapaz de sentir, ele é incapaz de compreender as verdades bíblicas, ele é incapaz de ter paixão pelas coisas de Deus, ele é um coração endurecido à verdade do Evangelho, à beleza espiritual de Cristo Jesus, à glória de Deus, o caminho da santidade. Todas essas coisas não o seduzem, não chamam a atenção dele. Ele acha que o mais importante de um retiro é como vai ser o quarto que eu vou dormir. Eu estou curiosíssimo para saber disso. Olha, eu quero saber lá no retiro se eu vou dormir num quarto que tem um roncador ou não. Eu quero saber se lá no retiro vai ter... E o tempo lá para a gente poder jogar uma bola, para poder ir na piscina, como é que é? Tem? Ele está interessado nisso no retiro. A cabeça dele está o tempo inteiro voltada para essas coisas. Enquanto tem um coração de carne, mudado pelo Espírito, transformado. E ele está bem assim. O que vai ensinar lá? O que vai pregar lá? Qual é o próximo texto que vai ser pregado? Que eu quero ler um pouco antes.
Eu quero saber o que Deus vai fazer na minha vida naquele lugar. Eu quero saber como que os meus olhos vão ser abertos. Eu quero saber a chance e a oportunidade que eu estou tendo de crescer espiritualmente. Quem é que se interessa por essas coisas? Aqueles que nasceram do Espírito. Aqueles que nasceram do Espírito. Porque ter desejo por Deus, ter vontade de Deus não é algo natural da gente. É algo para aqueles que tiveram esse novo nascimento. Então, no novo nascimento, o que Deus faz? Ele purifica quem a gente é. Mas Ele sabe que se deixar a gente do mesmo jeito, vai dar ruim, vai dar problema. Então, o que Ele faz? Ele tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração vivo, receptível às coisas espirituais, sensíveis, em vez de ser uma pedra sem vida. No novo nascimento, o nosso tédio morto, frio, insensível a Cristo, é substituído por um coração, como o coração dos discípulos no caminho de Emaús, que quando ouve a palavra de Deus, o coração deles é aquecido. Eles não veem a hora de poder voltar e estar no meio do povo de Deus e compartilhar das verdades espirituais e poder dizer para as pessoas: Ele não está morto, Ele vive. Eu posso afirmar isso porque eu estive com Ele. Não é porque alguém me contou isso, é porque eu provei disso, eu vi isso. Ele queima e vive pelo valor de Jesus Cristo. No novo nascimento, Deus coloca uma vida viva. E eu sei que parece um pleonasmo, mas é vida viva. Porque tem muita gente com uma vida morta. É sobrenatural. É espiritual. Isso é obra do Espírito. Só o Espírito de Deus pode fazer isso em você. Ao estar nele, o Espírito de Deus dentro de nós, nos dá esse novo coração, essa nova mente, que agora recebem o caráter de Cristo Jesus. Queridos, então o que aprendemos essa manhã? Aprendemos que o novo nascimento é necessário. O novo nascimento é novidade de vida e não é nova religião. A pergunta que eu faço a você nessa manhã não é o que você faz na igreja. A pergunta que eu faço amanhã é a seguinte: o que tem mudado na sua vida? Você por um acaso está voltando para casa e dizendo assim: olha, alguém me curou. Como é que foi isso? Não sei, eu estava com a dor na perna e passou. Não, eu tinha um caroço aqui, não tenho mais. É isso? É isso que mudou na sua vida? É um caroço? O cirurgião pode resolver isso. A minha avó resolvia problema de caroço na cabeça com faca, lembra? Quando criança batia a cabeça antigamente, já passou por esse trauma também? Vinha com cruz assim, faca assim, apertava, tá doido. Batia a cabeça de novo no chão. Tem gente que vive disso. Não, eu estava com um problema no meu casamento, um dia, eu fui ouvir uma pregação, nós voltamos para casa melhor. E depois disso, a gente voltou a brigar. Está lá. Percebe como é que está fraco? Percebe como estão os crentes hoje? Agora, o que é o Evangelho? O Evangelho é alguém que fala assim: olha, não queimava o nosso coração quando a gente ouvia ele? Então vamos embora, vamos voltar. Vamos voltar lá para Jerusalém. O que está acontecendo em Jerusalém? Estão perseguindo a igreja. Eles vão matar a gente. E o que a gente vai fazer? Vamos voltar para lá. Novo nascimento é novidade de vida. Não é nova religião. Novo nascimento, irmãos, é experimentar o poder sobrenatural nas nossas vidas. E por quê? Porque nós fomos purificados com a água e nós recebemos nova vida no Espírito de Cristo. Essa novidade de vida é Jesus Cristo. Se tem outra coisa que faça você estar numa igreja que não seja Jesus Cristo, você não nasceu de novo. Sabe por quê? Porque muito provavelmente o retiro do ano que vem vai ser inferior em estrutura a esse aqui. Porque se acontecer o que caminhamos para que aconteça, e não porque é melhor para a gente, mais confortável, mas porque talvez é melhor para cada igreja,
a estrutura vai ser inferior. Talvez a gente volte para barracas. Talvez a gente volte para isso. Talvez a gente volta para o lugar em que o ministro de louvor vai ter que cantar em todos os cultos. E no último culto ele vai cantando assim, ó. A verdade seguirá, Senhor. Porque ele não tem mais voz. Talvez você esse ano está reclamando que alguém fez um barulhinho na porta do lado e te acordou. E o ano que vem você vai estar dormindo numa barraca. Estruturas mudam. Mas o que vai fazer você ir? É se você olha para Jesus e o seu coração queima para estar ouvindo a palavra dele e junto com seus irmãos. É isso que muda a gente. Jesus é a vida que o Espírito Santo nos dá. E eu quero terminar fazendo você pensar uma coisa. Nessa passagem de Jesus com Nicodemos, o que a gente vê o tempo todo na conversa é o seguinte: Nicodemos olha e vê que Jesus é de Deus. Jesus fala que Nicodemos tem que nascer de novo, e Nicodemos começa a fazer um monte de questionamento, porque ele quer compreender na religião dele como é que ele faz para isso acontecer. E as respostas de Jesus são sempre dizendo: é nascer do Espírito, é nascer da água, é nascer de novo. Qual é o problema de Nicodemos, irmãos? É que Nicodemos, ele faz questionamentos para tentar fazer encaixar Jesus no que ele acha que tem que ser. Se eu estivesse do lado de Nicodemos, eu diria para ele, sabe o quê? E eu fiquei pensando isso durante o tempo que preparava essa mensagem. Nicodemos, cara, fica quieto. E agora chega para Jesus e fala assim: Nicodemos, Jesus, eu ainda não compreendo tudo que o Senhor está dizendo. Eu ainda não sei tudo isso. Eu estou tendo muita dificuldade de entender tudo que o Senhor está falando. Mas eu sei de uma coisa, Jesus. Se essa vida nova que o Senhor está dizendo que tem é para mim, eu quero isso. Eu preciso disso. E portanto, Jesus, faça de mim um novo homem. Faz isso comigo, Senhor. Se é para mim, pode fazer. Eu vou perder o meu título de fariseu? Mas pode fazer. Faz. Porque eu estou percebendo uma coisa. Nada disso está valendo. Nada está merecendo. Porque eu encontrei um tesouro muito maior, que é a sua pessoa, Jesus. Queridos, o objetivo dessa mensagem é a gente iniciar a caminhada da peregrinação, da compreensão do que é um peregrino e forasteiro. E a primeira pergunta de hoje de manhã, certamente é uma pergunta que você já respondeu, mas eu gostaria de te convidar a não responder ela de forma automática, mas dentro do que você ouviu essa manhã. E a minha pergunta para você é: você nasceu de novo? Você é nascido de novo? Se você não é, o meu conselho para você é: novo nascimento é necessário. Eu quero orar com você. Fechar os olhos. E vamos orar. Pode fechar os seus olhos. Senhor, a tua palavra foi lançada, Deus. E eu sei que ela é poderosa para salvar a alma daqueles que a ouviram, Senhor. Deus, eu peço que em nome de Jesus, essa semente não se perca. E eu peço, Senhor, que aqueles que nessa manhã, Senhor, estão questionando acerca da sua fé e acerca da novidade de vida, Deus, que eles possam, Senhor, provar e ver que o Senhor é bom, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Senhor. Deus, que não seja, Senhor, uma religião de contemplação, mas que seja uma religião de viver
a novidade de vida, Senhor. Eu peço a Ti, Deus, assim, Deus, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Tem aviso? Eu quero dar só um conselho enquanto o Joseph vem vindo. Vi muitos irmãos pescando durante o culto. Jesus não nos fez pescadores de sono, mas de pescadores de homens. Meu conselho a você é: vá dormir agora. Vai dormir, vai lá para o seu quarto, dorme, descansa para estar aqui no culto da tarde, revigorado, para receber a palavra que vai ser lançada aos corações de vocês. E vocês vão lembrar disso na pregação de hoje à tarde. Eu estou dando um conselho a vocês e exortando vocês. Vê se vocês vão ouvir.